A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Que a graça de Deus, que excede todo o entendimento humano, alcance o seu coração e a sua casa neste exato momento. Sejam muito bem-vindos a este tempo precioso de comunhão, aqui no canal A Luz Diária de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. Nós acordamos hoje, diante de uma realidade inevitável. O mês de janeiro ficou para trás, o fim de semana de descanso acabou. E agora estamos diante do primeiro dia útil da primeira segunda-feira de fevereiro. Eu sei exatamente o que passa no coração de muitos de vocês nessas primeiras horas da manhã. A segunda-feira costuma trazer uma carga pesada. É o dia em que a realidade bate à porta. É o dia em que o telefone volta a tocar, cobrando dívidas. É o dia de encarar aquele chefe difícil. É o dia de olhar para a pilha de problemas que se acumularam e pensar: meu Deus, como eu vou dar conta de tudo isso? Talvez você tenha acordado hoje, já sentindo um aperto no peito. Talvez a sua mente já esteja acelerada, calculando, planejando, se preocupando com o que vai acontecer na quarta-feira, na sexta-feira ou no dia do vencimento daquele boleto. A sensação é de que você está sozinho, em um campo de batalha, cercado por inimigos, segurando uma espada pesada demais para o seu braço cansado. Mas Deus me trouxe aqui hoje, nesta segunda-feira específica, para ser a voz dele, acalmando a tempestade dentro de você. Deus tem uma mensagem urgente para quem está cansado de lutar, na força do próprio braço. A palavra de hoje não é sobre você se esforçar mais, não é sobre você gritar mais alto. A palavra de hoje é sobre soltar o peso e deixar quem realmente sabe lutar assumir o comando. Nós vamos mergulhar hoje em uma das passagens mais libertadoras de toda a Bíblia, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Se você sente que os problemas deste mês são uma multidão grande demais para você enfrentar, fique comigo até o fim. Esta oração vai mudar a atmosfera da sua semana. Antes de entrarmos na presença do Rei, eu quero convidar você a fazer um ato profético de entrega. Senhor Deus, Pai de amor, Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, nós nos apresentamos diante da Tua Majestade. Nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Senhor, nós chegamos aqui, muitos de nós, com a armadura amassada. Chegamos cansados, Pai. A semana mal começou e já sentimos o peso das responsabilidades sobre os nossos ombros. Olhamos para a nossa agenda, olhamos para as nossas contas, olhamos para os desafios que fevereiro nos apresenta. E a nossa força humana parece pequena demais. Como o rei Josafá disse naquele dia de angústia, nós também dizemos a Ti agora: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Pai, eu apresento agora a vida financeira deste Teu filho e desta Tua filha. Segunda-feira é o dia em que a preocupação com o dinheiro tenta roubar a nossa paz. Muitos estão olhando para o extrato bancário hoje e vendo o vermelho. Muitos estão com medo de perder o emprego ou angustiados, porque a porta de trabalho ainda não se abriu. O inimigo sussurra que fevereiro será um mês de escassez, que vai faltar, que a vergonha vai bater na porta. Mas nós levantamos agora o escudo da fé contra essas mentiras. Senhor, Tu és o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Nós declaramos que a batalha pela nossa provisão não é nossa, é Tua. Não é na força do nosso desespero que o dinheiro virá, mas é pela Tua mão poderosa, que abre caminhos no deserto. Acalma esse coração que está palpitando por causa de dívidas. Dá a certeza agora de que o socorro virá, de que o Senhor preparará uma mesa no deserto. Nós entregamos cada boleto, cada compromisso financeiro nas Tuas mãos. Cuida, Pai, cuida daquilo que nós não conseguimos resolver. Senhor, nós oramos também pelas batalhas emocionais. Há pessoas me ouvindo agora, que sorriem por fora, mas por dentro estão travando uma guerra silenciosa. A guerra contra a ansiedade, a guerra contra a depressão, a guerra contra o medo do futuro. Essa batalha é invisível, mas é cruel, Senhor. Nesta segunda-feira, nós pedimos paz. Não a paz que o mundo dá, que depende de tudo estar bem, mas a Tua paz, que excede todo o entendimento.
Entra agora nos pensamentos dessa pessoa. Silencia as vozes de acusação. Silencia as vozes que dizem que ela não vai conseguir. Arranca a raiz de amargura. Cura as feridas que janeiro deixou. Senhor, que a mente deste meu irmão seja um território de paz e não um campo de guerra. Nós descansamos na tua promessa de que tu guardas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Pai, nós colocamos no teu altar as batalhas da família. Tu vês, Senhor, as lutas dentro de casa, o casamento que está por um fio, o filho que está rebelde e distante, as palavras duras que foram ditas no fim de semana e que ainda machucam. Muitas vezes, Senhor, nós tentamos mudar as pessoas na força. Nós brigamos, nós gritamos, nós cobramos e nada muda. Hoje, nós paramos de lutar com as nossas mãos. Nós entregamos o nosso cônjuge a ti. Nós entregamos os nossos filhos a ti. Luta pela nossa casa, Senhor. Quebra o orgulho. Restaura o amor. Traz de volta o respeito. Onde o inimigo tentou plantar divisão. Que floresça a união. Nós saímos da frente da batalha e deixamos o Senhor agir no coração dos nossos familiares. Faz o milagre que as nossas palavras não conseguiram fazer. Senhor, nós oramos também por aqueles que estão enfrentando batalhas na saúde ou na justiça. Talvez haja alguém aqui aguardando um resultado de exame ou uma sentença de um juiz. Essa espera angustiante consome as forças. Mas a tua palavra diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nós tomamos posse dessa palavra. A peleja contra essa doença é tua, Senhor. Opera a cura. A peleja nesse processo judicial é tua, Senhor. Opera a justiça. Nós descansamos. Nós paramos de roer as unhas, paramos de perder o sono e começamos a louvar, porque sabemos que, enquanto louvamos, o Senhor envia emboscadas contra os nossos inimigos. Enquanto nós te adoramos, as muralhas caem. Enquanto nós confiamos, as cadeias se quebram. Senhor, abençoa esta semana que se inicia. Abençoa esta segunda-feira. Que ao sairmos de casa ou ao começarmos as nossas tarefas, possamos sentir a leveza de quem não carrega o mundo nas costas. Vai na nossa frente abrindo portas. Vai na nossa retaguarda nos protegendo da traição. Cobre-nos com o teu sangue. Nós declaramos que fevereiro será um mês de vitórias, não pelo nosso esforço, mas pela tua graça. Nós te amamos, nós te adoramos e nós confiamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Respire fundo agora. Sinta esse peso saindo dos seus ombros. Você consegue perceber a diferença? A oração não muda Deus. A oração muda a gente. Ela nos tira do lugar de desespero e nos coloca no lugar de confiança. Meus amados, eu quero refletir com vocês um pouco mais sobre essa história poderosa de 2 Crônicas 20. Imaginem a cena. O rei Josafá recebeu a notícia de que uma grande multidão vinha contra ele. Eram 3 exércitos inimigos juntos. Josafá teve medo. Ter medo é natural. Você ter acordado hoje com medo das contas ou do futuro não é pecado. É humano. Mas o que Josafá fez com o medo dele foi o que mudou a história. Ele não correu para afiar as espadas. Ele não correu para fazer alianças com outros reis humanos. A Bíblia diz que ele apregoou um jejum e buscou ao Senhor. E a resposta de Deus foi surpreendente. Deus disse: nesta batalha não tereis que pelejar. Preste atenção nisso. Deus não disse que não haveria batalha. Ele disse que eles não teriam que pelejar. Existem lutas na sua vida que exigem a sua ação. Você tem que levantar e trabalhar. Você tem que ir ao médico. Você tem que estudar. Mas existem lutas, e eu creio que são as que mais te afligem hoje, que são espirituais. São aquelas situações onde você já fez tudo o que podia e nada mudou. É nessas horas que Deus diz: pare. Pare de se debater. Pare de tentar controlar o incontrolável. A ordem de Deus para Josafá foi: para aí, estai em pé e vede o livramento do Senhor. Parar! Estar em pé. Ver, isso exige uma fé tremenda. É muito mais difícil ficar parado confiando do que sair correndo desesperado. O desespero nos dá a ilusão de que estamos fazendo alguma coisa,
A confiança exige que a gente abra mão do controle. E sabem qual foi a estratégia de guerra de Josafá? Ele colocou os cantores, os adoradores, na frente do exército. Imagine isso. Em vez de colocar os arqueiros ou os soldados com escudos na frente, ele colocou o coral. Isso é loucura para o mundo, mas é sabedoria para Deus. Quando eles começaram a cantar e a louvar, diz a Bíblia que o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos, e eles foram desbaratados. A lição para a sua segunda-feira é esta: o louvor é a sua maior arma. Você quer vencer essa semana difícil? Não comece reclamando. Não comece murmurando sobre o calor, sobre o ônibus cheio, sobre o salário baixo. Comece louvando. Comece agradecendo pelo que Deus já fez. Quando você reclama, você magnifica o problema. Quando você louva, você magnifica a Deus. E quando Deus fica grande na sua visão, o problema fica pequeno. Então, o desafio de hoje é: vá para o seu trabalho cantando. Vá pagar aquela conta agradecendo, porque Deus proverá mais. Enfrente a multidão de problemas de fevereiro, com um hino de louvor nos lábios. E você verá, assim como Josafá viu, o Senhor lutar por você. E falando em aprender a ter essa postura de confiança e silêncio diante das lutas. Muitas pessoas me perguntam como conseguir manter essa calma no dia a dia. Como não explodir de raiva? Como não se desesperar? Irmãos, a resposta está em alimentar o espírito todos os dias com sabedoria sólida. A oração aqui no canal é o seu alimento matinal, mas você precisa de algo para te sustentar durante o dia. E na hora de dormir, é por isso que eu tenho recomendado para vocês, nesta nova fase do nosso canal, um livro que é um verdadeiro tesouro da cristandade. Eu estou falando do clássico Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Eu não canso de indicar esse livro, porque ele transformou a minha forma de ver os problemas. Ele foi escrito por um homem que dedicou a vida inteira ao silêncio e à oração. Cada página desse livro é como um bálsamo. Ele ensina, de forma muito prática e direta, como descansar em Deus. Ele ensina que a verdadeira paz não vem de não ter problemas, mas de saber sofrer com paciência e confiança. É uma leitura que acalma a ansiedade instantaneamente. Não é um livro difícil, é um livro de cabeceira. Você lê um pequeno capítulo por dia e aquilo fortalece a sua armadura espiritual. Se você sente que precisa blindar a sua mente contra o estresse deste ano de 2026, eu recomendo fortemente que você tenha esse guia na sua casa. É um investimento na sua saúde emocional e espiritual. Eu deixei o link seguro para você conhecer. É uma edição excelente e muito acessível. Aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Dê uma olhada. Tenho certeza de que será uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Agora, caminhando para o encerramento, eu quero abençoar a sua semana. Você já orou, você já entregou a batalha. Você já entendeu que o louvor é a sua estratégia. Agora, receba de autoridade para vencer. Levante a sua mão direita onde você estiver, ou coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a sua segunda-feira, que seja um dia de produtividade e paz, e não de estresse. Eu abençoo a sua mente com clareza, que você tome as decisões certas, na hora certa. Eu repreendo toda a confusão, todo o esquecimento e todo o medo. Eu abençoo as suas mãos para o trabalho, que tudo o que você tocar prospere. Eu abençoo o seu bolso, que a provisão de Deus chegue de onde você menos espera. Eu decreto que, nesta semana, você não será envergonhado. Você verá a mão de Deus movendo as peças do tabuleiro ao seu favor. Os inimigos podem até se levantar, mas eles cairão, porque a batalha não é sua. Vá em paz, caminhe de cabeça erguida. Você não é um derrotado, você é um filho. Você é uma filha do Rei dos Reis. Tenha uma semana extraordinária. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oração.